A população, muitas vezes, ela é acometida de trombose. E o que é uma trombose? Quando isso acontece? O que a gente tem que fazer? Vai correr para onde? Vai para um pronto-socorro? Procura o médico? Eu sei que trombose é algo muito grave. Eu convidei o Dr. Rams El-Hosni, que é angiologista e cirurgião vascular, para estar conosco, para definir e falar o que é trombose. Dr. Rams, trombose é o quê? Trombose é um processo de formação de um coágulo dentro de um vaso. E um coágulo dentro de um vaso chama-se trombo, né? A trombose pode acontecer dentro de um vaso arterial ou dentro de uma veia, né? Dentro de um vaso venoso. Hoje nós vamos falar especificamente sobre trombose venosa. Trombose que acontece dentro de uma veia. E a trombose venosa profunda, que é a mais importante, né? Agora, você havia me dito, até nós temos aqui já, colocando aqui, o número de pessoas que são acometidas de trombose anualmente. Em torno de 500 mil pessoas são acometidas de trombose venosa no ano. 500 mil pessoas no ano têm trombose venosa no mundo, né? É muito, hein? E 10% desse percentual, ou seja, 50 mil pessoas no mundo, morrem em decorrência da trombose venosa profunda. E essa trombose venosa profunda é isso aqui? Então, é mais ou menos isso aí, né? O coágulo se forma no interior do vaso. Isso, né? Aqui é o coágulo? Isso, exatamente. O sangue deixa de estar na forma líquida, passa para a forma sólida, então forma-se aí o trombo. O trombo é sangue na forma sólida, né? E esse trombo, ele acontece nas pernas? A trombose venosa profunda, nós temos nos membros inferiores, superiores, mais comumente é nos membros inferiores, né? E ele se forma a nível de perna, a nível de coxa, a nível de veias ilíacas, né? Essas são as tromboses venosas profundas mais importantes que nós temos. E qual é o sintoma? O que a gente percebe? Como é que sabe que está com trombose venosa? Bom, Mafalda, o processo acontece da seguinte forma. O trombo, ele oclui toda a luz do vaso, né? Então, nós temos, no caso dos membros inferiores... E nas pernas. Isso. No caso dos membros inferiores, o trombo oclui... Tá o coágulo. Isso, é um coágulo, um trombo, né? Ele oclui toda a luz do vaso, ou seja, o sangue que vem livremente subindo pelas pernas em direção ao coração, ele não consegue subir livremente porque tem o retorno um trombo, venoso, né? Tem aquilo como se fosse uma rolha, né? Um empecilho para que o sangue consiga subir em direção ao coração. Consequentemente, você vai ter um inchaço, né, do membro inferior, das pernas, da coxa, dependendo da localização onde esse trombo está, em que segmento da veia ele está acometendo a veia. Incha, demacia muito, Mafalda. Em casos extremos, muitas vezes. Agora, como é que a gente sabe que a gente está tendo uma trombose? Qual é o sintoma? O sintoma mais comum, Mafalda, realmente é o inchaço, né? Primeiro edemacia, primeiro incha, para depois o paciente apresentar dor, né? Esse inchaço, ele geralmente é súbito, ou seja, ele acontece de repente, né? E vai progredindo ao longo das horas. Normalmente, pode ser ao longo dos dias, mas normalmente ao longo das horas. Seria mais ou menos isso aqui? Isso aí é um quadro esquema. Quais são as causas da trombose venosa profunda, né? Geralmente é multifatorial. Tem um cirurgião chamado Virchow que ele descreveu uma tríade, né? Que a trombose venosa pode acontecer por lesão da parede da veia, por um fluxo anômalo, né? Ou muito lento dentro dessa veia, ou um estado de hipercoagulabilidade, que é isso aqui, que é uma alteração dos elementos que fazem a coagulação do sangue. Geralmente nós temos a interação desses fatores. Dificilmente acontece só por uma dessas razões, né? Geralmente há uma inter-relação entre esses três fatores. Mas tem gente jovem tendo trombose venosa. Tem, Mafalda. Geralmente você tem que pesquisar nesse trombose venosa sem causa aparente em paciente jovem, você tem que pesquisar a trombofilia, identificar os fatores da coagulação que estão alterados nesses pacientes. Existem exames específicos para isso hoje em dia. Agora, doutor Rams, tem tratamento? Tem tratamento. Tem tratamento.
É possível tratar clinicamente. A maioria das tromboses venosas profundas são tratadas clinicamente. Uma pequena parte vai para tratamento cirúrgico ou vai para tratamento endovascular com aquela substância que desfaz os coágulos. Mas para casos muito específicos. A grande maioria é tratamento com medicamento. Agora, tem como prevenir? Tem como prevenir, sem dúvida, né? Você ter uma... É assim, você tem que primeiro identificar os fatores de risco do paciente, né? Se é um paciente que, por exemplo, está em tratamento de um câncer, vai ficar mais tempo acamado, você tem tratamentos para você diminuir a chance que eles tenham uma trombose venosa e uma embolia pulmonar. Uso de meias elásticas, uso de coagulantes na dose de profilaxia. Então, tem sim. Hoje em dia você consegue identificar os pacientes que estão mais predispostos por alguns fatores, né, a ter a trombose venosa, tem como prevenir esses pacientes. Agora, prevenção, alimentação, atividade física, Exatamente peso, tudo isso é importante. Para você ter uma circulação saudável, você tem que ter uma alimentação saudável, atividade física diária, Mafalda. Isso contribui muito para você ter uma saúde vascular. Não importa a idade. Não importa a idade, para qualquer idade. Temos que nos manter ativo. Agora, a trombose venosa, ela acomete mais a mulher do que o homem? Olha, Mafalda, geralmente mais a mulher que o homem, porque a mulher fica grávida, a mulher usa reposição hormonal, né? Então acomete mais a mulher, exatamente, do que o homem, né? Então aqui toda a prevenção para que você não tenha... Isso. Em viagens, hoje é muito importante. Aqui vale uma dica, né? Você que vai viajar por mais de 4 horas, né? E que você tenha um fator predisponente para trombose venosa, você procure usar meias elásticas e, eventualmente, procurar um médico, um cirurgião vascular para te orientar, para você fazer a profilaxia, né? A prevenção adequada da trombose venosa nesses casos de viagens prolongadas. Dr. Ramos, última pergunta para tirar minha dúvida. Isso aí tem alguma coisa genética, hereditariedade ou não? Olha, Mafalda, naqueles casos de trombofilia, onde existe um fator, né? Não, existe as trombofilias são fatores da coagulação que estão alterados, ou estão em deficiência, ou eles são fabricados pelos organismos com defeito, né? Então, nesses casos, tem que se pesquisar os descendentes desses pacientes que têm trombose venosa, né? Principalmente se você tem uma paciente jovem com trombose venosa que você não consegue identificar um fator muito facilmente, né? Então você deve pesquisar. Tem que ter uma anamnese mesmo. Isso, e você deve pesquisar através de exames laboratoriais se ele não tem algum fator de coagulação deficiente. Tá aí, olha, se você percebeu que você, ou alguém que você conhece, ou um seu familiar tem trombose venosa, de acordo com o que a gente mostrou aí agora, procure urgentemente e rapidamente um angiologista, cirurgião vascular, porque é ele que vai poder detectar o tratamento que deverá ser feito com você. Obrigada, Dr. Ramos.